Outra característica de imagem bastante importante para a gente é quanto à localização. Muitas vezes as lesões têm preferência de se manifestar em determinadas regiões, em determinados tecidos ósseos. Isso é muito importante, principalmente porque existem lesões que são únicas, ou seja, elas podem se formar somente naquela região. Existem patologias que podem se formar como lesões múltiplas. Existem lesões que podem se formar somente nos ossos maxilares. Existem lesões que podem se formar em vários ossos simultaneamente no corpo. Então é muito importante a gente determinar a localização específica daquela área, daquela região. Além disso, outras informações importantes a gente pode observar numa imagem radiográfica. Além da localização que discutimos anteriormente, é importante dentro do mesmo osso a gente ver a exata localização da região. Se ela é uma lesão que começou na região de côndilo, se ela é uma região que começou na região de ângulo da mandíbula, se ela é predominantemente no corpo, se ela é na região anterior ou posterior, se ela cruzou a linha média. A gente sabe que as lesões ela tendem a se manifestar e a se desenvolverem de uma determinada região em um determinado lado. Entretanto, algumas lesões mais agressivas podem expandir e se estender até o lado oposto. Mas, normalmente, as lesões que cruzam a linha média nos denotam uma lesão de uma agressividade maior. A relação com os dentes impactados. Existem dentes impactados? Existem ou não? Eles foram rechaçados? Eles foram empurrados? Existe relação com o ápice das raízes desses dentes? Eles foram envolvidos pela lesão? Eles foram reabsorvidos ou não? Ou somente empurrados? O que fez com estruturas anatômicas importantes, como o rebordo alveolar, como o canal mandibular foi totalmente apagado, o canal mandibular foi rechaçado para oclusal, o canal mandibular foi rechaçado para basilar da mandíbula. A mesma coisa forame mentual, seio maxilar e todas as outras estruturas anatômicas que estão circunvizinhas à lesão. O que aconteceram com essas lesões? Porque todas essas informações são muito importantes para a gente determinar uma lesão de crescimento rápido, uma lesão de crescimento mais lento, uma lesão que insufla, diferentemente de uma lesão que reabsorve, diferentemente de uma lesão que simplesmente destrói o osso, o tecido ósseo e deixa o dente flutuando. Então, todas essas características de imagem são extremamente importantes quando a gente vai formular as nossas hipóteses diagnósticas e, mais do que isso, na propedêutica clínica de como eu devo me portar frente a uma lesão com estas características, que basicamente tem estas hipóteses de diagnósticos. Então, todas essas informações são muito importantes para nos nortear em qual conduta clínica a gente vai seguir frente a uma lesão óssea como essa. Nessa radiografia panorâmica, a gente pode observar na região de pré-molar de um lado até molar do lado esquerdo, de pré-molar do lado direito até molar do lado esquerdo, uma lesão radiolúcida, multilocular, que assume vários padrões de imagem. Em algumas regiões parece um pouquinho de favo de mel, em outras lembra um pouquinho mais bolhas de sabão. Mas o mais importante a gente observar é que é uma lesão que predominantemente destrói o osso. Ela não forma o osso em nenhuma área. Ela destrói, deixando algumas traves, algumas delimitações no interior dela, fazendo com que a lesão apresente essa multilocularidade característica dessa imagem que a gente está observando. Isso normalmente nos denota ou nos sugere uma série de lesões, dentre elas é também mais um caso de um ameloblastoma, em que a gente pode notar essa característica de não é patognomônico, não é exclusivo de ameloblastoma, mas é uma das lesões mais frequentes que mostram esse aspecto com múltiplas lojas e esse aspecto multilocular que a gente está observando. Nesta outra radiografia panorâmica, podemos observar uma massa radiopaca em toda essa região posterior da maxila do lado esquerdo. Limites bem definidos, a gente consegue delimitar onde começa, onde termina a lesão, e a gente nota também que o germe do primeiro molar superior esquerdo foi rechaçado para a região mais superior e mais anterior. Nessa outra radiografia panorâmica, podemos observar também em região
anterior de mandíbula e corpo de mandíbula do lado direito, uma imagem radiolúcida multilocular, formando uma loja maior abaixo da região do ápice do incisivo lateral, canino, primeiro premolar, segundo molar até o primeiro molar. Uma outra imagem radiolúcida um pouco menor na região do ápice dos dentes 31, 32 e 41. E o germe do canino sendo rechaçado para basilar da região do mento, onde a gente pode observar o dente todo horizontalizado e rechaçado para a próxima base da mandíbula. Também é uma imagem radiolúcida, porque essa imagem radiopaca que a gente vendo nada mais é do que o germe do dente que já estava sendo formado e foi rechaçado pela própria lesão. Então não é uma imagem mista, é uma imagem radiolúcida, de novo com aspecto de multilocularidade. Essas imagens radiográficas nos mostram imagens radiolúcidas, uniloculares, de padrão bem delimitado. Quando a gente pode observar a lesão do lado direito, a gente consegue observar na mandíbula até um halo esclerótico que delimita e que norteia bem essa lesão. Existe uma íntima relação da lesão com a raiz dos dentes. Se a gente for observar, o primeiro molar tem um tratamento endodôntico, que foi o dente que originou a lesão, por se tratar de um cisto radicular. A gente que tratou esse caso sabe já do diagnóstico histopatológico, mas poderia ser alguma outra lesão odontogênica que não um cisto radicular. Na lesão do lado esquerdo, a gente nota que tem uma imagem radiopaca no interior do conduto radicular, então consequentemente não foi feito o tratamento de canal. Lógico, isso gerou uma necrose pulpar, e essa necrose pulpar levou à formação de uma lesão cística que a gente está observando associado ao ápice desse dente na maxila do lado esquerdo. Uma coisa importante é que nestas lesões de cisto radicular ou cisto periodontal apical, a primeira alteração que a gente observa é a alteração, o apagamento da lâmina dura, a perda de nitidez da lâmina dura. Que se a gente for notar nessa maxila do lado esquerdo, a gente consegue observar que praticamente toda a lâmina dura que circunscrevia o processo alveolar, ela está meio que apagada e há um aumento do espaço do ligamento periodontal. Discreto, mas há um aumento do espaço do ligamento periodontal. Então são dois exemplos clássicos de cistos radiculares. Um pequeno, em maxila, bem delimitado, só que sem halo esclerótico, e um maior, em mandíbula, bem delimitado também, com halo esclerótico circunscrevendo toda a lesão. Toda vez que nós formos formular as hipóteses diagnósticas, é importante a gente saber a quantidade de lesões que a gente está observando. Se são as lesões únicas, se são as lesões múltiplas, se essas lesões múltiplas são presentes no mesmo osso, se essas lesões múltiplas estão presentes em vários ossos. Isso é extremamente importante porque tem lesões que são características de se formarem num único tecido ósseo e lesões que podem vir a se formar em vários ossos. As lesões que se formam em vários ossos, múltiplas, elas podem ser monostóticas, ou seja, quando são várias lesões dentro do mesmo osso, e as lesões múltiplas quando forem localizadas em vários tecidos ósseos, por exemplo, uma lesão em maxila, uma lesão em mandíbula, uma lesão no osso do fêmur, ela vai ser chamada de lesão múltipla do tipo poliostótica, ou seja, que acomete simultaneamente vários ossos dos pacientes. Então, nesse slide, a gente tem uma lesão, formação de uma lesão predominantemente única em mandíbula. O que a gente nota? Uma imagem radiolúcida, unilocular, que praticamente ocupa todo o corpo de mandíbula dos dois lados do paciente, desde o segundo molar inferior do lado direito do paciente até o segundo molar inferior do lado esquerdo do paciente. Ela contorna e respeita as raízes radiculares sem causar reabsorção, sem praticamente causar grandes rechaçamentos, grandes desvios da posição original dessas raízes. E praticamente se estende até a porção mais inferior da mandíbula, que é a basilar da mandíbula. É um caso de um tumor odontogênico queratocístico, antigamente chamado simplesmente de queratocisto, que é uma lesão bastante agressiva do ponto de vista de comportamento clínico.
Nessa outra radiografia panorâmica, podemos observar mais uma lesão radiolúcida, unilocular, em região de corpo de mandíbula do lado esquerdo. A lesão se estende da região envolvendo até parte das raízes dos dentes, terço médio das raízes dos dentes, até a basilar da mandíbula, e da região de medial de segundo pré-molar até praticamente o terceiro molar deste mesmo lado. Nessa outra radiografia panorâmica, podemos notar um padrão de imagem já diferente do que vínhamos observando anteriormente, e com a presença de múltiplas lesões, ocupando tanto a maxila como a mandíbula do lado esquerdo e do lado direito. É um quadro de displasia sementária ou semento-óssea florida, em que a característica desse tipo de lesão realmente é se manifestar simultaneamente em vários segmentos dos ossos maxilares. Nessa radiografia panorâmica, podemos observar outra imagem radiolúcida, multilocular, mista, ocupando tanto corpo e ramo de mandíbula do lado direito, assim como corpo e ramo de mandíbula do lado esquerdo. Com um padrão de imagem, se a gente pudesse classificar, mais semelhante ao padrão de bolhas de sabão. Nesta radiografia panorâmica, também podemos observar novamente um padrão de imagem radiolúcida, multilocular, que ocorre simultaneamente em mandíbula do lado direito e mandíbula do lado esquerdo. O rechaçamento e a retenção dos premolares de ambos os lados, e de limites até um pouco indefinidos, a gente fica até com dificuldade de exatamente delimitar onde começa, onde termina essa lesão. É um exemplo clássico de um quadro de querubismo. Nessa radiografia póstero-anterior, é o mesmo caso observado na radiografia panorâmica passada, um exemplo clínico e radiográfico de um caso de querubismo, em que a gente pode observar nessa região posterior de mandíbula, tanto do lado direito como do lado esquerdo, a formação de múltiplas áreas radiolúcidas com múltiplas lojas, caracterizando a multilocularidade da lesão. Nesse slide clínico e radiográfico, a gente pode observar um exemplo clássico de um quadro de displasia fibrosa poliostótica, em que o paciente apresenta lesões em vários ossos concomitantemente. Então aqui a gente pode observar toda a alteração que existe na mandíbula do paciente, todo esse rechaçamento, esse pagamento de fundo do sulco gengivo jugal e gengivo labial na foto interioral. Na foto extraoral a gente pode notar toda uma assimetria facial causada pela expansão e pelo aumento de volume que a gente pode observar na radiografia, no corte tomográfico axial, mostrando essa expansão toda da cortical externa da mandíbula do lado direito e também da mandíbula do lado esquerdo, ou seja, o paciente apresenta lesões bilateralmente concomitantemente. E no próximo slide, o mesmo caso clínico mostrado anteriormente, da displasia fibrosa poliostótica, em que a gente pode observar também clinicamente o aumento de volume e o desvio que a paciente apresentava nos membros inferiores. Quanto às margens das lesões, as imagens podem mostrar lesões de margens definidas e lesões de margens indefinidas, onde a gente não consegue delimitar muito bem o começo, o meio e consegue delimitar mais ou menos a real extensão da lesão. Normalmente as imagens de lesões que formam imagens nítidas são normalmente lesões com comportamento menos agressivo, de crescimento mais lento. E normalmente as lesões com margens mais indefinidas, onde fica difícil a gente delimitar onde começa, onde termina, normalmente nos sugere lesões com comportamento clínico mais agressivo, de crescimento mais rápido, em que não deu tempo ainda do organismo criar uma resposta frente a esse crescimento agressivo e rápido da lesão. Assim sendo, se a gente pudesse definir as lesões de imagens nítidas ou as lesões de crescimento mais lento, de comportamento mais benigno, normalmente essas lesões têm um crescimento lento, têm um tempo do organismo
remodelar essa destruição do osso ou essa alteração dentro do tecido ósseo, e há um tempo adequado para uma adaptação dessas estruturas circunvizinhas. Normalmente, essas lesões de comportamento mais benigno, de comportamento de crescimento mais lento, elas tendem a expandir e causarem aumento de volume gradativo clinicamente. Normalmente, as margens dessas lesões, por serem bem definidas, também deu tempo do organismo criar uma esclerose óssea periférica à lesão, tentando circunscrever aquele processo e impedir que ela continue em progressão. Com relação aos dentes, ela pode reabsorver raízes de dentes. Então a gente vê, como a gente viu algumas imagens de lesões que reabsorvem às vezes parcialmente, muitas vezes até a raiz inteira de um dente. Alteração do trajeto do canal mandibular, pode empurrar e rechaçar os dentes, causando migração dentária. E normalmente essas lesões mais benignas, em que o crescimento é muito lento, não tendem a causar nenhum tipo de sintomatologia dolorosa, ou seja, ausência de dor. Nessa radiografia panorâmica, esse é um dos casos que nós mostramos anteriormente, que mostra exatamente essas características de margens nítidas da lesão. Então a imagem que a gente nota é uma imagem em corpo de mandíbula, do lado direito, uma imagem radiolúcida, unilocular, bem delimitada, de margens bem definidas. E, além disso, ela é toda circunscrita por um halo esclerótico, o que denota o organismo tentando circunscrever aquele processo e impedir que ele continue. O diagnóstico a gente já conversou anteriormente, o diagnóstico dessa lesão é um cisto radicular. Imagina quanto tempo isso não está em crescimento. É tão lento, é progressivo, mas é lento, que arriscaria dizer que uma lesão de um cisto radicular para atingir dimensões como essa dentro de uma mandíbula tem pelo menos 10 anos, no mínimo 10 anos de evolução. Nessa radiografia oclusal de maxila, a gente pode notar uma imagem radiolúcida unilocular, localizada bem na linha média e na porção anterior da maxila do paciente. Também tem um halo esclerótico delimitando, a gente consegue delimitar muito bem os limites da lesão. Isso também denota uma lesão de crescimento bastante lento. Depois de operado, depois de removida a lesão por completo, depois de feito o exame anatomopatológico, revelou tratar-se de um cisto do ducto nasopalatino, que é exatamente corroborando com todas essas informações que a gente cedeu anteriormente, ou seja, uma lesão de crescimento lento, onde há tempo das estruturas anatômicas se adaptarem e o organismo tentar formar esse halo esclerótico circunscrevendo a lesão. Nessa imagem panorâmica, em corpo de mandíbula do lado esquerdo, a gente pode notar também uma imagem que a gente já viu anteriormente, também uma outra lesão, um comportamento benigno, uma lesão de comportamento de crescimento bem lento, radiolúcida, unilocular. Ela parece multilocular quando ela invagina entre as raízes dos dentes, mas na verdade ela contornando as raízes dos dentes. Neste caso, nem reabsorção radicular houve, talvez um pouco no ápice do segundo molar, uma discreta reabsorção, mas se a gente comparar com o lado antagonista, ainda está em processo de rizogênese, de formação dessas raízes, Então, praticamente nenhuma alteração radicular, mas uma lesão de comportamento bem benigno, de crescimento bem lento, onde tudo vai se adaptando e as estruturas vão praticamente se adequando ao crescimento que está se formando com esta lesão. Em contrapartida, as lesões que normalmente mostram margens indefinidas, margens não bem delimitadas, a gente tem dificuldade para observar onde começa, onde termina a lesão, a gente não consegue determinar limites muito bem, nos denota uma lesão de crescimento normalmente mais rápido, uma lesão de comportamento clínico mais agressivo. Normalmente essas lesões elas crescem rapidamente, como a gente disse anteriormente, e muitas vezes podem causar perfurações do osso. Um crescimento tão rápido que não dá tempo de rechaçar, de expandir aquela cortical. Então, como ela está crescendo muito rapidamente, ao invés de expandir, ela perfura aquela cortical. Com relação aos dentes, não dá tempo de reabsorver raízes de dente. Então, o mais comum é reabsorver todo o tecido ósseo e o dente ficar sem suporte. É o que a gente chama de aspecto de dentes flutuando.
o dente fica praticamente sem suporte ósseo nenhum e apresentando normalmente clinicamente uma mobilidade bastante significativa. Com essa expansão, com esse crescimento rápido, com essa mobilidade dentária, é muito comum nessas lesões mais agressivas o paciente apresentar algum tipo de sintomatologia dolorosa associada a todo esse quadro radiográfico. Nessa radiografia panorâmica, a gente pode notar então uma lesão bastante ampla, uma lesão que praticamente se estende de segundo, terceiro molar do lado direito até o canino pré-molar do lado esquerdo. Mas se a gente for notar com bastante detalhe, a gente tem certa dificuldade de conseguir determinar com detalhes exatamente onde começa, onde termina a lesão, o que aconteceu com o canal mandibular, se foi rechaçado, se não foi, os dentes um pouquinho apinhados, né, principalmente os premolares, provavelmente ali tenha sido o verdadeiro início da lesão, mas a gente nota que não tem nenhum tipo de reabsorção. Aqui na porção anterior a lesão cruza a linha média e você não sabe se ela vai até o canino realmente ou não. A porção do mento a gente não sabe se chega até a basilar. Então normalmente essas lesões de crescimento mais rápido denotam essas imagens com esta característica, de imagens indefinidas da lesão. Nesta outra radiografia panorâmica, mais uma vez a gente nota uma imagem que nos sugere uma lesão de comportamento um pouco mais agressivo, exatamente pela dificuldade de delimitar os verdadeiros limites da lesão. Sempre nesses casos, a grande maioria desses casos, a gente acaba solicitando uma tomografia computadorizada que pode nos auxiliar significantemente no sentido de realmente mensurar tridimensionalmente, no sentido antero-posterior, látero-lateral e crânio-caudal, as verdadeiras dimensões das lesões, porque a radiografia panorâmica realmente a gente acaba tendo dificuldade de determinar exatamente os limites, os verdadeiros limites da lesão. O que, como a gente disse anteriormente, nos denota uma lesão com um comportamento clínico mais agressivo. Não necessariamente de malignidade, mas de um comportamento clínico mais agressivo. A gente tem uma série de lesões benignas, como o ameloblastoma, como o mixoma odontogênico, como o fibroma odontogênico, que são lesões, a própria lesão central de células gigantes, que são lesões benignas, mas que normalmente mostram essas características de imagem quando a gente se depara com lesões de crescimento mais rápido. Então, dentre as lesões radiolúcidas, nós já discutimos um pouco anteriormente, mas a gente pode observar que as lesões radiolúcidas, normalmente elas são cêntricas, ou seja, uma única loja, em que a lesão cresce a partir dessa única loja, ou elas podem apresentar de forma multiloculares, formando múltiplas lojas associadas à imagem radiográfica. Dentre as lesões radiolúcidas, podemos ter as imagens que formam imagens radiolúcidas uniloculares e as lesões que formam imagens radiolúcidas multiloculares. As lesões uniloculares são as lesões constituídas por uma única loja com uma função de crescimento cêntrico, enquanto as lesões radiolúcidas multiloculares, a lesão é constituída por múltiplas lojas fusionadas através de um crescimento multicêntrico. Então a gente tem dois exemplos de imagens radiolúcidas uniloculares, as duas bem delimitadas, uma associada ao periápice de um dente e a outra não associada a periápice de nenhum dente, embora seja bem na região de processo alveolar da maxila. Do lado esquerdo a gente tem um cisto radicular, um cisto periodontal apical, uma lesão de crescimento bem lento, e no lado direito a gente tem uma radiografia oclusal de um cisto do ducto nasopalatino, que também é outra lesão de comportamento bastante benigno, de crescimento bastante lento. Nessa radiografia panorâmica, a gente podia observar na região de ângulo e ramo de mandíbula do lado esquerdo uma alteração bastante significativa, principalmente em expansão. O ramo estava bem expandido quando comparado com o lado oposto, me perdoe, está um pouco cortado o lado antagonista, mas mostrava umas dimensões um pouco esquisitas e uma alteração desse trabeculado ósseo, sugerindo que houvesse uma imagem inicialmente
mista, alguma coisa que estivesse destruindo o osso, mas que pudesse estar formando ao mesmo tempo. No maior aumento, a gente pode notar que a alteração do trabeculado, a densidade radiográfica da imagem, nos sugeria que alguma coisa de errado estava acontecendo nesse ramo. Assim sendo, solicitamos uma tomografia computadorizada, onde a gente pode notar, num corte axial, que realmente a lesão ocupava todo o ramo da mandíbula, mas que era uma lesão com componentimento totalmente de tecidos moles ou de líquido. Nada mineralizado no interior da lesão. A lesão realmente era radiolúcida, unilocular, porque a gente pode notar toda a cortical óssea circunscrevendo a lesão e o conteúdo interior da lesão, nenhum tecido mineralizado. Então a lesão era eminentemente radiolúcida, a imagem era de uma lesão eminentemente radiolúcida, unilocular. Quando observávamos os cortes coronais da tomografia computadorizada, mais uma vez confirmava o que a gente via nos cortes axiais. Uma lesão radiolúcida, unilocular, ocupando praticamente todo o ramo da mandíbula do lado esquerdo do paciente, mas que mantinha a cortical bastante preservada. Na verdade, a imagem radiolúcida e radiopaca são terminologias que nós usamos para descrever imagens radiográficas em exames de radiografias convencionais. Numa tomografia computadorizada, a imagem não é radiolúcida, a imagem na nomenclatura correta é de uma imagem hipodensa no interior da lesão, ou seja, uma lesão que destruía todo o tecido ósseo e que não havia nenhuma formação de tecido mineralizado, e aí a imagem seria uma imagem hiperdensa e não hipodensa. Nesta radiografia panorâmica, podemos observar a presença de uma imagem radiolúcida multilocular bem delimitada. A lesão se estende desde a região do canino inferior direito até o processo coronoide e condilar da mandíbula. Pode-se observar ainda o rompimento da cortical da basilar da mandíbula na região de ângulo e início de ramo ascendente da mandíbula e reabsorção radicular dos molares e dos premolares desse lado. Nessa outra radiografia panorâmica, também podemos observar uma lesão radiolúcida multilocular extensa em corpo, ramo e ângulo de mandíbula, com total rompimento da basilar da mandíbula deste lado, o que também possibilita um tratamento conservador. Além disso, mostra-se um quadro insuflativo, mostrando que a mandíbula toda está insuflada e está abaulada em todos os seus ângulos, tanto para a basilar, como para a região anterior, como para a região posterior e para a região do processo alveolar. Para se determinar a real extensão da lesão, devemos utilizar ou exames radiográficos ou exame tomográfico. Lembrando que a radiografia sempre vai nos dar uma informação bidimensional. Então a gente tem que fazer 2 ou 3 tomadas diferentes para conseguir as reais dimensões da lesão tridimensionalmente. Ou solicitar uma tomografia computadorizada que vai nos trazer as informações conforme os cortes seriados axiais, coronais e sagitais. Esses exames radiográficos mostram os tamanhos mais variados de lesões radiolúcidas. Lesões pequenas envolvendo o periápice de dente, lesões já de dimensões um pouquinho maior, medindo em torno de 1 centímetro, 1,5 centímetros, sem estar associado a periápice de dentes, e lesões de dimensões maiores, algumas delas se estendendo desde a região de molar de um lado até o molar do outro lado. Quanto à duração ou tempo de evolução da lesão, é impossível de se determinar a menos que se tenha uma imagem radiográfica mais antiga, ao qual pudéssemos observar o início da lesão nessa primeira radiografia. De qualquer maneira, sempre a gente solicita ao paciente que nos traga algum exame anterior que ele tenha, para a gente verificar se já existia ou não a presença da lesão nesse exame anterior. Para concluir, se pudéssemos fazer um quadro demonstrativo comparando as lesões benignas das lesões malignas, as lesões benignas poderiam exibir qualquer tipo de imagem, radiolúcido, radiopaco ou misto.
Normalmente as lesões benignas mostram nitidez em suas margens, ou seja, a gente consegue definir os verdadeiros limites ou algo próximo dos verdadeiros limites da lesão. Com relação aos dentes, normalmente esses dentes ou migraram de posição, foram rechaçados, foram empurrados, ou foram reabsorvidos pela lesão. Com relação às corticais ósseas, normalmente nas lesões benignas existe uma expansão das corticais ósseas. As lesões benignas dificilmente levam um quadro sintomático de sintomatologia dolorosa ao paciente. E os padrões mais variados que discutimos anteriormente, como ruído de traças, favos de mel e raquete de tênis. Em contrapartida, as lesões malignas normalmente se manifestam radiograficamente como lesões radiolúcidas, normalmente de margens indefinidas. Com relação aos dentes, normalmente o tecido ósseo é rapidamente reabsorvido, então o dente apresenta aquele aspecto de dentes flutuando, sem nenhum suporte ósseo, o que leva clinicamente a uma mobilidade dental bastante significativa. As corticais normalmente são perfuradas ou se perfuram em função do crescimento da destruição rápida e normalmente o paciente apresenta algum quadro de sintomatologia dolorosa. Quanto ao padrão de imagem, normalmente os padrões associados às lesões mais agressivas são os padrões de ruído de traça, saca-bucado e raios de sol.